No Benfica, o esporte também pulsa. Dos 300 anos de Fortaleza, o estádio Presidente Vargas está presente há mais de 80 deles. Mais que um palco para eventos esportivos, o PV guarda memórias valiosas da cidade de Fortaleza. O primeiro jogo de futebol da história do Ceará acontece nas proximidades do passeio público, mas o PV representa esse fator de identificação, essa marca da história. Essa é uma das grandes referenciais da memória afetiva do cidadão de Fortaleza. A cidade tem um estádio que é a marca da sua identificação, é o estádio da cidade. É o Presidente Vargas, é o PV, o PVzinho de açúcar. Na verdade, é muito mais do que um campo de futebol. O gramado em que desfilaram os maiores craques do futebol brasileiro. Há uma profunda identificação do estádio Presidente Vargas com a cidade. A localização do PV, aqui nesse exato local, desfilaram chuteiras imortais. O Pelé fez o seu 1000º jogo, não 1000º gol. O 1000º gol foi lá no Maracanã. Mas o 1000º jogo da carreira do Pelé foi aqui no estádio Presidente Vargas, em que o Santos foi derrotado pelo Ceará Sporting. Mané Garrincha vestiu o manto sagrado do Fortaleza, mas o primeiro gol do estádio Presidente Vargas, quem marcou foi um jogador do Ferroviário, foi o chinês, em 1941. O PV ele superou aquele período antigo dos campos de futebol dos bairros. Bem ao lado do PV havia o Campo do Prado, que originalmente era praticado o futebol cearense, as grandes pelejas, os grandes jogos do futebol brasileiro. Bem aqui na esquina do PV fica o IFCE, antigamente era a Escola Técnica. Foi exatamente ali que se localizava o Campo do Prado. Hoje é vizinho aqui do PV e o Campo do Prado não existe mais. Mas os estudantes, professores da UFCE vêm para o PV desfilar a sua paixão. Tinha um antigo time de futebol que não existe mais, que era o Gentilândia Futebol Clube. Aqui no entorno do Presidente Vargas, em dia de jogos, há uma grande movimentação. Todos os espaços ocupados, não é só dentro desse estádio não. A Praça da Gentilândia, os bares, os restaurantes tradicionais. O Benfica é isso, né? É um bairro da boemia, é um bairro de uma certa intelectualidade, é uma tradição de manifestações políticas que também acontecem aqui no entorno do PV. E esse gigante do Benfica observa tudo como quem observa as páginas da história que vão se desenrolando. A tensão, a ansiedade, a paixão que movimenta o coração de cada um dos torcedores cearenses, que tem como fator de identificação o nosso bairro do Benfica. O primeiro jogador brasileiro que atuou no futebol da Inglaterra foi um cearense chamado Mirandinha. Ele surgiu no Ferroviário, mas ele vestiu a camisa do Fortaleza também. O Jardel, um dos grandes ídolos do futebol em Portugal, também cria do futebol cearense, lá da Barra do Ceará. Jogou muito aqui no estádio Presidente Vargas. Nós temos aqui as grandes alegrias. O último grande título do time do meu coração, que é o Ferroviário, foi aqui no estádio Presidente Vargas, decidindo e ganhando um título no estádio Presidente Vargas. Faz tempo que a gente não sente uma alegria tamanha. Tem clássico rei, Ceará e Fortaleza. Tem gols históricos marcados, gols de placa, né? Tem placa aqui colocado na entrada do Presidente Vargas que representa esses momentos mágicos, inesquecíveis da história do futebol brasileiro. Aqui também já aconteceram grandes shows de grandes nomes da música brasileira. A Xuxa fez show no Presidente Vargas. O PV tem capacidade para mais de 20 mil pessoas. Segundo dados da Prefeitura de Fortaleza, somente em 2025, mais de 200 mil torcedores passaram pelas arquibancadas do Presidente Vargas. É um estádio aconchegante, porém tem muitos prédios, tem casas ao redor.
E essas pessoas aproveitam para assistir de camarote as partidas, né? Mas tem uma casa que é bem famosa aqui, professor. Qual que é essa casa? É curioso demais, viu? Porque aqui tem um camarote muito especial. Na verdade, é uma caixa d'água. Uma caixa d'água, tá vendo? Uma caixa d'água. E em dias de jogos, aquela caixa d'água fica tomada. Não raro, a gente assiste aí as emissoras de TV, pega essas imagens lá daquela caixa d'água ali, da quina, né? Pertinho da trave. O camarada às vezes monta um churrasquinho, convida os amigos e transforma aquilo ali num grande camarote. É possível também assistir aos jogos dos prédios, né? Você tem aí pessoal do IFCE, tem gente que também em dia de jogo acaba gaseando aula lá no IFCE. São histórias curiosas também, né? Agora, que história é essa que eu fiquei sabendo? Que mulher pelada já desfilou aqui dentro? Pois não é, tem essa história também. Hoje a gente vive um período importante para o futebol cearense, mas houve um período bem difícil do futebol cearense na década de 70, e aí alguns diretores, para atrair a torcida, acabaram trazendo aqui algumas mulheres e essas mulheres desfilaram nuas no PV. No final, todo mundo foi preso por atentado ao pudor, acabou todo mundo na delegacia. Tem muitas histórias engraçadas aqui no PV de gente na antiga placa, antes do placar eletrônico, de jogador perna de pau. Tinha um garoto do placar que era o Manezinho, ele ficava lá, era manual, né? E quando acontecia um gol, ele ia lá e mudava o placar. Tem histórias que ele acabou pegando no sono e perdeu a mudança do placar da partida. Tem muitas histórias engraçadas, mas especialmente histórias de paixão, de emoção, de tudo aquilo que representa o futebol. Agora, também é um momento de destacar que o PV também ajudou a salvar vidas, principalmente durante a pandemia de Covid-19. Pois é, o PV é muito mais do que futebol. Em momentos passados, o PV já abrigou flagelados que, tangidos pela seca, pela fome, saíram do sertão e vieram em busca de melhores condições de vida na capital. O PV já abrigou flagelados de secas. Talvez uma das memórias heróicas da história do PV, talvez a mais digna dessas histórias, seja exatamente durante a pandemia. O PV virou um hospital de campanha e milhares de vidas foram salvas aqui neste equipamento. O PV se presta a essa história do futebol e também a várias histórias emocionantes da cidade de Fortaleza. Por isso que o PV não poderia ficar de fora dessa comemoração dos 300 anos da capital cearense. Não pode, é uma das marcas mais significativas, mais importantes da cidade. Mesmo quem não gosta de futebol sabe da importância do PV para a memória, para o afeto da cidade de Fortaleza. E viva o PVzinho de açúcar!